Ele saía toda segunda-feira às 5:30 da manhã, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma mala preta, meio gasta numa das rodinhas, sempre com o mesmo beijo rápido na testa, aquele beijo apressado de quem já está atrasado, mas tenta parecer carinhoso, e sempre com a mesma frase: "Volto sexta à noite." Durante anos, essa frase virou parte da rotina, tão comum quanto o barulho do despertador ou o cheiro de café na cozinha ainda escura. Eu nem questionava mais. Não havia motivo. Pelo menos era o que eu pensava. Meu marido viajava a trabalho toda semana. Ou pelo menos, era isso que eu acreditava. Porque se tem uma coisa que ninguém te prepara para ouvir, é o telefone tocando numa quarta-feira comum, no meio da tarde, e uma voz do outro lado perguntando algo que muda tudo. "Boa tarde. A senhora é a esposa do Carlos?" "Sou, sim." "Estamos ligando do setor administrativo da empresa. Precisamos confirmar algumas informações sobre a demissão dele." Demissão. A palavra ficou ecoando na minha cabeça como se alguém tivesse gritado dentro de um quarto vazio. Demissão de qual empresa? Porque naquele momento meu marido estava, teoricamente, em outra cidade, trabalhando. Ou melhor, viajando a trabalho. Essa história não começa com gritos, nem com desconfiança, nem com mensagens suspeitas. Ela começa com confiança, com rotina, com um casamento que parecia normal demais para levantar qualquer alerta. E talvez seja exatamente por isso que tudo demorou tanto para desmoronar. Durante muito tempo, eu achei que traição era algo barulhento, algo que deixava rastros óbvios, celular escondido, mudança de comportamento, distância estranha. Mas a verdade é que algumas mentiras são silenciosas. Elas se misturam com a rotina, com as contas pagas em dia, com os horários cumpridos, com a aparência de responsabilidade. Meu marido não chegava tarde demais, não esquecia datas importantes, não tinha ataques de ciúme sem sentido. Ele era previsível. Trabalhava em uma empresa de logística, segundo ele, um cargo que exigia viagens frequentes para supervisionar filiais em cidades próximas. Nada glamuroso, nada suspeito, pelo menos no papel. Eu contava para as amigas com naturalidade. Ele viaja muito. Elas respondiam do mesmo jeito. Normal hoje em dia. E eu concordava. Nos primeiros anos sentia falta. Depois, aprendi a gostar do silêncio da casa durante a semana, da liberdade de organizar tudo do meu jeito, de criar nossos filhos praticamente sozinha de segunda a sexta. Porque sim, havia filhos. 2. E eles também acreditavam que o pai era um homem que trabalhava muito para dar uma vida melhor para a família. Essa história não é só sobre traição. É sobre como uma mentira pode virar um estilo de vida. E sobre como alguém consegue construir uma segunda família inteira, enquanto a primeira acredita que tudo está normal. Se eu olhar para trás agora, existem pequenos detalhes, não sinais gritantes, só ruídos baixos. Coisas que na época não pareciam nada. Ele nunca falava muito sobre o trabalho. Não era segredo. Era cansaço, segundo ele. É sempre a mesma coisa, amor. Não tem muito o que contar. As cidades para onde ele viajava eram sempre vagas. Interior. Cidade pequena. Perto daqui. Nunca nomes fixos. Nunca detalhes específicos. Mas eu não pressionava. Confiava. O dinheiro entrava. As despesas eram pagas. Ele ligava todas as noites. Às vezes, fazia chamada de vídeo, mesmo que rápida. E sempre dizia a mesma coisa antes de desligar. Já estou com saudade. Hoje, essa frase me causa um nó no estômago, porque agora eu sei. Ele realmente estava com saudade. Só não era de mim. Toda sexta-feira, ele voltava por volta das 8 da noite. Às vezes mais cedo, às vezes um pouco mais tarde. Sempre cansado. Sempre com cheiro de estrada. Sempre trazendo alguma coisa simples. Um chocolate. Um presente barato. Algo da viagem. Os filhos corriam para abraçá-lo. Ele entrava no papel de pai de fim de semana com perfeição. Ajudava com lição. Assistia filme no sofá. Dormia cedo. Sábado era nosso dia de família. Domingo, descanso.
Segunda-feira, 5:30 da manhã, a mala preta estava de volta perto da porta. Essa previsibilidade não levantava suspeitas. Pelo contrário, ela criava segurança. Quem desconfia de alguém tão constante? A ligação aconteceu em um dia comum demais para carregar uma revelação dessas. Eu estava dobrando roupas na sala. A televisão ligada só para fazer barulho. O celular tocou com um número desconhecido. Quase ignorei. Atendi por impulso. Depois da palavra demissão, eu ainda tentei racionalizar. Deve ser engano. Deve ser outra pessoa. Mas a mulher do outro lado tinha dados demais. Nome completo, CPF, endereço antigo da empresa. Ela não estava confusa. Eu estava. Expliquei gaguejando que meu marido estava viajando a trabalho naquela semana. Houve um silêncio curto. Aquele silêncio que dura segundos, mas parece minutos. Então ela disse: Senhora, o contrato dele foi encerrado há mais de 2 anos. 2 anos. Meu marido viajava toda semana há mais de 5. Não lembro de desligar o telefone. Não lembro de sentar. Só lembro da sensação física, como se o chão tivesse perdido consistência. Como se o ar tivesse ficado pesado demais para respirar direito. 2 anos desempregado. 2 anos viajando. 2 anos mentindo. Minha cabeça começou a correr mais rápido do que eu conseguia acompanhar. De onde vinha o dinheiro? Para onde ele ia? Com quem ele estava? E, principalmente, quem ele era quando não estava comigo? Não confrontei ele naquele dia. E isso não foi por calma ou maturidade. Foi por medo. Medo do que eu poderia descobrir se fizesse as perguntas certas. Esperei ele ligar à noite, como sempre fazia. Quando o telefone tocou, eu atendi. A imagem dele apareceu na tela. Quarto de hotel. Fundo neutro. Luz fraca. Tudo falso. Oi, amor. Ele sorriu. E naquele momento, eu tive certeza de uma coisa. Aquele homem estava vivendo outra vida. E eu ainda não fazia ideia do tamanho dela. Quando a curiosidade vira necessidade. Depois daquela ligação, eu não dormi. Não é força de expressão. Eu realmente não dormi. Fiquei deitada, olhando para o teto, ouvindo cada barulho da casa, como se tudo estivesse mais alto do que nunca. A geladeira ligando. Um carro passando na rua. O relógio marcando os minutos com crueldade. Ele ligou naquela noite, como sempre fazia. A imagem apareceu na tela. O mesmo quarto genérico. A mesma parede bege. A mesma luz fraca. A mesma voz tranquila. Dia cansativo hoje. Eu respondi automático. Imagino. Minha voz saiu normal demais. E isso me assustou. Porque por dentro eu estava em colapso, mas por fora eu ainda era a esposa que confiava. Ele falou dos problemas do trabalho, de reuniões longas, de decisões difíceis. Tudo inventado. Tudo dito com uma naturalidade assustadora. Enquanto ele falava, eu observava detalhes que nunca tinham me chamado a atenção antes. A toalha pendurada atrás da porta. Uma bolsa feminina desfocada em um canto da tela. Um silêncio estranho, como se ele estivesse cuidando para não fazer barulho. Você está em qual cidade mesmo? Perguntei, fingindo distração. Ele nem hesitou. A mesma da semana passada. Meu estômago revirou, porque eu não lembrava qual era a cidade da semana passada. E ele sabia disso. No dia seguinte, assim que as crianças saíram para a escola, eu sentei com o notebook aberto na mesa da cozinha. Não era uma investigação digna de filme. Era uma mulher comum, com medo, digitando o nome do próprio marido no Google. Nada. Rede social parada há anos. Perfil profissional abandonado. Nenhuma menção recente à empresa onde ele dizia trabalhar. Então eu busquei pelo nome da empresa. E aí veio o primeiro choque. A empresa realmente existia, mas tinha fechado uma filial inteira 2 anos antes. Exatamente 2 anos. A mesma época da demissão. Eu fechei o notebook, levantei. Andei pela casa sem rumo. Aquela confirmação, mesmo pequena, mudou tudo. Já não era mais paranoia. Já não era imaginação. Era mentira. E mentira grande. A partir daquele dia, minha rotina mudou.
mesmo que ninguém percebesse. Passei a prestar atenção em tudo. Notas fiscais esquecidas, extratos bancários, horários exatos das ligações. Eu virei uma estranha dentro da minha própria casa, uma observadora silenciosa. Descobri que ele sacava dinheiro sempre nos mesmos dias, sempre antes de viajar. Quantias que não chamariam atenção, mas que somadas eram altas. Vi pagamentos em um supermercado que não existia na nossa cidade. E foi aí que eu tive uma ideia simples. Segui o rastro do supermercado. A cidade ficava a pouco mais de 1 hora de distância. Nunca tínhamos ido juntos. Ele dizia que era pequena demais, sem nada para fazer, que não valia a pena. Quando eu vi fotos da cidade na internet, senti algo estranho. Uma familiaridade sem lembrança. Como se ele tivesse passado mais tempo ali do que eu imaginava. Peguei o carro numa quinta-feira de manhã. Inventei para mim mesma que era só curiosidade, que eu estava exagerando, que precisava confirmar para poder seguir em frente. Mas no fundo eu sabia. Eu estava indo atrás da vida que ele escondia. Estacionei perto do supermercado. Esperei. Não sabia exatamente o que esperava ver. Talvez nada, talvez tudo. Depois de quase 1 hora, vi algo que fez minhas mãos tremerem. O carro dele. O mesmo carro que naquele momento deveria estar estacionado em frente a um hotel em outra cidade. Ele saiu do supermercado empurrando um carrinho, e não estava sozinho. Ao lado dele, uma mulher. Não era alguém que ele conhecia superficialmente. Isso dava para perceber de longe. Eles caminhavam próximos, conversavam, riam. E então, algo que quebrou qualquer ilusão que ainda restava. Uma criança correu até ele e abraçou suas pernas. Ele se abaixou, riu, pegou a criança no colo com uma naturalidade que eu reconheceria em qualquer lugar. Era o mesmo gesto que ele fazia com nossos filhos. Não chorei. Naquele momento eu não consegui. Fiquei parada, observando aquela cena absurda que parecia um teatro mal ensaiado da minha própria vida. Eles entraram no carro juntos. Ela sentou no banco do passageiro. A criança atrás. Como uma família comum voltando para casa depois das compras. Eu segui. Não sei de onde tirei coragem. Ou irresponsabilidade. Segui a uma distância segura até um bairro residencial simples. Casa pequena. Portão azul. Um vaso de plantas na frente. Ele estacionou. Desceu primeiro. Abriu a porta para a mulher. Pegou a criança no colo. Beijou a testa dela. Depois, beijou a mulher. Não foi um beijo escondido. Não foi rápido. Não foi culpado. Foi um beijo de quem pertence. Fiquei ali até eles entrarem na casa. Até a porta se fechar. Até eu não aguentar mais. Dirigi de volta chorando como nunca chorei na vida. Não era só traição. Era uma vida inteira paralela. Uma mulher que acreditava nele. Uma criança que o chamava de pai. Uma rotina construída com o mesmo cuidado que ele tinha comigo. Ou talvez até mais. No caminho de volta, uma pergunta martelava na minha cabeça. Como alguém consegue dividir o amor assim? Ou pior, como alguém consegue mentir desse jeito por tantos anos sem quebrar? Quando cheguei em casa, olhei tudo com outros olhos. O sofá onde sentávamos juntos, a cama, as fotos na parede. Tudo parecia falso. Como se eu tivesse vivido dentro de uma história incompleta. E agora tivesse encontrado o resto das páginas escondidas em outra cidade. O passado que nunca foi meu. Voltei para casa naquele dia como se estivesse voltando de um velório. Mas ninguém tinha morrido. Ainda não. O que tinha morrido era a ideia que eu tinha do meu casamento. Entrei, tranquei a porta, encostei as costas nela e escorreguei até sentar no chão. Fiquei ali por um tempo que não sei medir. Minutos, horas. O relógio perdeu o sentido naquele dia. Quando finalmente levantei, a casa parecia outra. Não fisicamente. Em significado. Cada objeto parecia carregar uma pergunta. Por que eu nunca questionei isso? Por que confiei tanto? Em que momento essa mentira começou? E foi aí que percebi.
Eu não sabia quase nada sobre a vida real do homem com quem eu dormia há mais de uma década. Passei a semana inteira em silêncio. Quando ele ligava, eu atendia. Quando falava, eu respondia. Quando dizia que estava com saudade, eu concordava. Não por amor, mas por estratégia. Eu precisava saber mais. Voltei à cidade vizinha 2 dias depois. Dessa vez com mais calma. Estacionei longe. Andei pelas ruas como alguém comum. O bairro era pequeno. As pessoas se conheciam. Era o tipo de lugar onde estranhos chamam a atenção. Entrei em uma padaria. Comprei um café. E puxei conversa com a atendente. Nada direto. Nada suspeito. Sou daqui não. Estou pensando em me mudar. Ela sorriu. Falou do bairro, das casas, das famílias antigas. Então, como quem não quer nada, mencionei o nome dele e vi o sorriso dela mudar. Ah, o Carlos. Ele mora aqui faz tempo. Faz tempo. Boa gente, ela continuou. Sempre com a esposa e o filho. Família tranquila. Esposa, filho, singular. Meu coração bateu tão forte que achei que ela podia ouvir. Quantos anos de mentira! Saí da padaria tremendo. Sentei no carro e respirei fundo. Ele morava ali há tempo. Não era um caso recente. Não era um erro momentâneo. Não era algo que fugiu do controle. Era uma vida inteira construída com um método. Voltei para casa decidida a cavar o passado. Abri caixas antigas, pastas, e-mails antigos. Foi aí que encontrei algo que eu nunca tinha prestado atenção antes. Um contrato de aluguel. Endereço da cidade vizinha. Data: 8 anos atrás. 8. 8 anos de uma mentira que funcionou tão bem que eu nunca desconfiei. O detalhe que mais me destruiu não foi a mulher. Foi a criança. Porque crianças não mentem assim. Crianças não fingem vínculo. Aquela criança conhecia ele. Confiava nele. Dependia dele. Eu comecei a juntar as peças. 8 anos atrás, nosso casamento passou por uma fase difícil. Menos diálogo. Mais distância. Menos paciência. Enquanto eu tentava salvar algo que já estava rachado, ele estava começando algo novo. E fez isso sem nunca terminar comigo. Quanto mais eu observava, mais tudo fazia sentido. As viagens, sempre nos mesmos dias. Os horários rígidos. A impossibilidade de mudar datas. Ele não estava indo trabalhar. Ele estava indo viver outra vida. De segunda a sexta, ele era marido e pai em outra cidade. De sexta à noite a domingo, ele voltava para mim e para nossos filhos. 2 mundos. 2 lares. 2 versões dele. E nenhuma delas era totalmente verdadeira. Esperei a sexta-feira. Esperei ele chegar. Quando ouvi o carro, meu corpo inteiro ficou tenso, mas minha mente estava estranhamente calma. Ele entrou, sorriu, largou a mala. Cheguei. Olhei para ele como se estivesse vendo um estranho. Precisamos conversar. Ele percebeu na hora. Sentou devagar. Tentou brincar. Já é bronca? Eu não sorri. Perguntei direto. Quem é a mulher da casa do portão azul? O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros. Não foi confuso. Não foi surpreso. Foi pesado. Ele fechou os olhos por um segundo. E então disse algo que eu nunca vou esquecer. Você não deveria ter ido lá. Não houve pedido de desculpa imediato. Não houve negação. Houve cansaço. Ele começou a falar como quem já ensaiou aquela conversa várias vezes na cabeça. Disse que se sentia preso. Que precisava de algo diferente. Que não teve coragem de terminar comigo. Disse que a outra mulher sabia de mim. Essa foi a parte mais cruel. Ela sabia. Sabia que ele era casado. Sabia que tinha filhos. E mesmo assim, construiu uma vida com ele. Perguntei sobre a criança. Ele respondeu baixo. É meu filho. Eu não gritei. Não chorei naquele momento. Só senti algo quebrar por dentro de um jeito definitivo. Porque naquele instante, eu entendi uma coisa muito simples e muito dura. Ele não estava dividido entre 2 mulheres. Ele tinha feito escolhas.
e nenhuma delas me escolheu de verdade. Continue. Depois que a verdade sai, nada volta ao lugar. Depois da confissão, a casa ficou em silêncio. Não aquele silêncio comum da noite, mas um silêncio pesado, desconfortável, como se as paredes estivessem ouvindo tudo o que não estava sendo dito. Ele ainda estava sentado no sofá. Eu continuava em pé. Por alguns segundos, nenhum de nós falou nada. Então eu perguntei algo que parecia óbvio, mas que eu precisava ouvir. Há quanto tempo seus filhos sabem? Ele engoliu seco. Eles não sabem. A palavra eles me atingiu como um tapa, porque agora existiam eles. Os meus filhos. O filho dele com outra mulher. Duas realidades separadas por uma mentira muito bem organizada. Ele tentou dormir na cama aquela noite. Eu disse não, sem gritos, sem drama, apenas não. Ele pegou um travesseiro e foi para o sofá, como se isso fosse algum tipo de solução temporária. Como se o problema fosse só falta de espaço. Eu fiquei no quarto, olhando para o teto, lembrando da primeira noite em que dormimos juntos naquela mesma cama. Lembrei do começo do nosso relacionamento, das promessas simples, do jeito que ele dizia que nunca seria como o pai dele, que também tinha traído a mãe. A ironia era quase cruel demais. No sábado de manhã, as crianças acordaram animadas. Queriam brincar com o pai. Queriam contar coisas da escola. Queriam atenção. Eu olhava para eles e sentia um aperto no peito. Como explicar que o herói deles tinha vivido uma mentira? Ou pior, como explicar que ele ainda estava vivo, mas não era quem eles achavam que era? Decidi que eles não saberiam naquele momento. Não porque ele merecia proteção, mas porque eles mereciam tempo. Tempo para crescer. Tempo para entender. A verdade não precisava ser jogada como uma bomba. Quando as crianças saíram para brincar, sentei com ele na cozinha. Coloquei tudo na mesa. Literalmente. Os extratos, o contrato de aluguel, as anotações. Ele não se surpreendeu. Parecia aliviado por não precisar mais mentir. Perguntei o que ele queria. Ele respondeu depois de alguns segundos. Eu não sei. Essa resposta me deu mais clareza do que qualquer outra coisa, porque quem não sabe o que quer, já escolheu. Perguntei se ela sabia que eu tinha descoberto. Ele disse que não. Perguntei se ela sabia que ele ainda dormia comigo toda semana. Ele abaixou a cabeça. Não. Ou seja, ele mentia para nós duas. Em níveis diferentes. Com palavras diferentes. Mas mentia. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. Eu não sentia mais raiva dela. Sentia pena. Porque ela também vivia uma versão incompleta da verdade. Na segunda-feira seguinte, ele arrumou a mala. Não para viajar. Para sair. Disse que precisava de tempo. Que ia pensar. Que queria resolver tudo com calma. Eu deixei. Não por fraqueza, mas porque eu já tinha decidido algo muito maior. Eu não iria competir, nem por atenção, nem por amor, nem por um homem que conseguiu viver duas vidas sem se importar com o impacto disso. Quando ele saiu, a casa ficou estranhamente leve. Triste, mas leve. Não havia mais ligações falsas. Não havia mais despedidas de mentira. Não havia mais mala preta encostada na porta. Eu chorei, sim. Mas chorei pelo que eu achei que tinha vivido, não pelo que realmente foi. As semanas passaram. Ele ligava, mandava mensagens. Dizia que estava confuso. Eu respondia pouco, porque quanto mais distância eu tinha, mais eu enxergava. Percebi o quanto eu tinha vivido em função de alguém que nunca esteve inteiro comigo. Percebi o quanto eu tinha normalizado ausências. E percebi algo ainda mais importante. Eu sobrevivi ao dia da verdade. E isso significava que eu sobreviveria ao resto. Um mês depois, nos encontramos para conversar. Lugar neutro. Café simples. Ele parecia menor. Cansado. Perdido. Disse que a outra mulher tinha descoberto tudo. Que tinha ido embora. Que levou o filho. Disse que estava sozinho agora.
E então perguntou com voz baixa: "E nós?" Olhei para ele por um longo tempo e respondi com a maior honestidade da minha vida: "Nós não existimos mais. Quando tudo acaba, algo começa. Mesmo que você não queira." Depois daquele encontro no café, eu caminhei até o carro com as pernas tremendo. Não porque eu tivesse dúvidas, mas porque fechar uma história de tantos anos dói, mesmo quando é a decisão certa. Entrei no carro, fechei a porta e fiquei ali parada por alguns minutos, com as mãos no volante, respirando fundo. Não chorei. O choro tinha ficado para trás. O que vinha agora era outra coisa. Era luto. Luto por uma vida que eu achei que tinha. Luto por um homem que nunca existiu de verdade. Luto por uma versão de mim que acreditava sem questionar. Essa foi, sem dúvida, a parte mais difícil. Não houve um momento perfeito. Não houve palavras ideais. A verdade nunca vem em embalagem bonita. Sentei com eles numa tarde de domingo. O mesmo sofá onde assistíamos filmes em família. Disse que o pai não moraria mais com a gente. Disse que ele amava eles. Disse que a separação não era culpa deles. Eles fizeram perguntas simples. Ele vai voltar? Ele vai morar longe? A gente fez algo errado? Cada pergunta era como um corte pequeno, mas profundo. Respondi com calma. Com verdade. Sem detalhes que machucassem mais do que o necessário. Não falei da outra mulher. Não falei do outro filho. Algumas verdades precisam esperar. Os primeiros dias foram estranhos. O silêncio não era mais pesado. Era vazio. A rotina precisou ser reinventada. Agora não havia mais sexta-feira de expectativa. Não havia mais mala. Não havia mais despedidas. E aos poucos, percebi algo desconfortável. Eu tinha mais energia. Dormia melhor. Pensava com mais clareza. Respirava mais fundo. Era como se meu corpo tivesse passado anos em alerta sem que eu percebesse. Mesmo com tudo, a culpa apareceu. Ela sempre aparece. Culpa por não ter percebido antes. Culpa por ter confiado demais. Culpa por ter apresentado aquele homem como exemplo para os filhos. Levei um tempo para entender algo simples. Mentira não se divide. Responsabilidade não se reparte. Eu não participei da traição. Eu não construí duas famílias. Eu não enganei ninguém. Eu acreditei. E acreditar não é um erro. Por fora, parecia que eu estava bem. Trabalhava. Cuidava da casa. Levava as crianças para a escola. Mas por dentro, eu desmontava aos poucos. Tinha dias em que lembranças vinham do nada. Uma música no rádio. Uma frase comum. Um cheiro específico. E tudo voltava por segundos. Mas esses segundos começaram a ficar mais curtos. Meses depois, ele tentou. Mensagem longa. Pedido de desculpa. Promessa de mudança. Disse que tinha errado. Disse que estava em terapia. Disse que só percebeu o valor da família quando perdeu tudo. Eu li tudo, com calma. E respondi apenas uma coisa. Você perdeu quando escolheu mentir. Bloqueei. Não por raiva, mas por paz. Durante muito tempo pensei no outro filho, não com ódio, mas com tristeza, porque ele também era vítima. Tinha crescido acreditando em uma família que nunca foi inteira, e isso me ensinou algo importante. As mentiras de um adulto sempre caem no colo das crianças. Sempre. Reconstrução não é bonita como mostram por aí. Ela é lenta, confusa, cheia de dias bons e dias horríveis. Comecei com coisas pequenas. Troquei os móveis de lugar. Mudei a cor da sala. Cortei o cabelo. Pequenos gestos de controle em um momento em que tudo parecia ter sido arrancado. Voltei a fazer coisas que eu gostava. Ler. Escrever. Caminhar sem pressa. Coisas que eu tinha deixado de lado para sustentar uma rotina que agora eu via que nunca foi justa. Aprendi que rotina demais pode esconder tragédias. Aprendi que a ausência constante não é normal. Aprendi que confiança não é fechar os olhos, é sentir segurança. Mas a maior lição foi essa. Quem vive duas vidas, não vive nenhuma por inteiro. Se você escuta isso e pensa, isso nunca aconteceria comigo? Eu também pensava.
Se você acha que perceberia, eu achava que perceberia. A mentira mais perigosa não é a mal contada. É a que se encaixa perfeitamente na rotina. Meu marido não viajava a trabalho. Ele viajava para fugir. Para sustentar uma mentira grande demais para caber em uma única casa. E quando tudo veio à tona, o que sobrou não foi vingança. Foi liberdade.